E aí pessoal, tudo bom? O objetivo da nossa aula hoje é falar sobre a identidade cultural. Bom, quando falamos em identidade cultural, você pode compreender a identidade como um conjunto de elementos e fatores que vamos associar da onde viemos ou quem na realidade somos, né? Como assim? Quando falamos em identidade, você pode associar a identidade como se fosse a identidade que você tem em casa, né? Você tem uma identidade em casa e que ela comprova a sua existência, ela comprova quem você ela comprova de qual local você pertence, certo? Se você for ver da sua identidade, existem vários fatores ali que provam quem realmente é você. Começando pelo seu nome, começando pelo local que aquele documento foi feito. Muitas das vezes algumas identidades têm a filiação, né? Que seria o nome do pai, o nome da mãe. Tem a sua impressão digital, que é uma coisa bem particular sua. Enfim, existe um conjunto de elementos no meio dessa identidade. Mas quando falamos em identidade cultural, estamos falando de uma identidade que ela vai fazer com que você procure se auto-reconhecer a o que você veio, do que você pertence, né? Então, quando falamos em um país, né, como o Brasil, que é um país que durante a sua trajetória histórica recebeu a maior quantidade de escravos, o conceito de identidade cultural é extremamente importante para ser aplicado, né? Primeiro porque isso ajuda com que determinados grupos étnicos se reafirmem em nossa sociedade, né? E como que aplicamos essa ideia de identidade cultural? Bom, o que acontece? Quando você está lá no período da escravidão, você tem o cara que ele é, né, retirado da África, né, e trazem ele para cá, né, à força. Quando falamos na África, falamos em um grande espaço, né? Não falamos em um país, falamos em um continente com vários países, onde dentro de cada país determinado grupo se organiza, né, socialmente, culturalmente, por aí vai. Agora você imagina essa rapaziada que foi tirada de lá e que eles chegaram aqui no Brasil, né, sobre força, pressão, tudo que a gente sabe da escravidão. E muitas das vezes esses grupos eles eram proibidos de expressar o que a cultura deles, a roupa, a vestimenta, no caso, a comida, a própria crença em si, né? Então, quando a gente fala na identidade, ela vai englobar a sua crença, ela vai englobar o país a qual você veio, o país a qual você pertence, ela pode englobar os seus gostos, os seus costumes pessoais, a sua etnia, porque quando falamos num país como o Brasil, né, um país muito vasto em termos de cultura, né, isso pode ser aplicado para os indígenas também, né? Por quê? Porque você tem, durante o período de colonização do nosso país, você tem europeus, você tem indígenas e você tem africanos. Então você pensa comigo. Você tem 3 grupos extremamente variados, né? Isso gera resultado hoje no nosso país. Isso gera reflexo hoje em nossas culturas, né? E isso também vai gerar preconceito. Principalmente por conta de que quando você acaba com o período da escravidão, você pode até acabar com a escravidão, mas você só começa iniciando o preconceito daquele período. E essa parte da identidade cultural, ela faz com que os movimentos negros, né, o próprio movimento feminista, isso faz com que esses grupos eles passam a se reafirmar socialmente em nossa cultura, né, e fazem com que essas pessoas se sintam representadas, né, possam ser representadas em um filme, podem ser representadas em uma música, podem ser representadas em uma pintura, em uma escultura, enfim, por aí vai. Então, quando a gente fala na ideia de identidade, é uma ideia que ajuda a buscar a reafirmar a quem somos, ao que pertencemos, né, e da onde viemos. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, tá? Foi uma aula bem rápida. Qualquer dúvida, tô aí. Só jogar aqui nos comentários abaixo. Valeu? Tchau, tchau!